Boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão. Hoje nós completamos uma semana desses 21 dias de jejum e é muito bom ter esse tempo com vocês. Queria te convidar a adorar junto conosco e declarar que nos braços do Senhor nós encontramos descanso e paz. Amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Eu conto contigo. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, meu lugar, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Senhor Jesus, nós iniciamos essa transmissão dizendo que podemos descansar no Senhor, podemos confiar no Senhor, podemos nos debruçar, ó Deus, em Teu colo, e sabendo que ali temos conforto, temos refrigério, temos sustento. A Tua presença, Pai, nos guarda, nos protege, nos alimenta em qualquer situação. Então, Pai, nós começamos declarando a nossa confiança em Ti, e nós estamos seguros em Teus braços, não importam as circunstâncias, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, amém. Que canção bonita para a gente começar hoje a nossa conversa, não é verdade? Declarando que nós estamos seguros nas mãos de Deus, estamos protegidos em seus braços. Vocês que são mais das antigas, né? Como na minha conversão ali no ano de 2000, nós cantávamos canções na nossa comunidade que dizia que nós podíamos segurar na mão de Deus e vai, segura na mão de Deus e vai em meio à pandemia, vai em meio à desilusão, vai em meio ao sofrimento, segura na mão de Deus e vai, e é isso que nos faz andar a cada dia. Hoje nós estamos aqui para falar com você sobre o livro de Provérbios, e eu trouxe a minha esposa para que a gente pudesse falar sobre um tema em conjunto hoje. O tema é sabedoria da mulher e prudência do homem. Não sei se você já percebeu, mas o livro dos Provérbios é um livro que contém assuntos dos mais variados. Não se trata apenas de uma coletânea de teorias sobre informações e conhecimentos acadêmicos, mas práticas para a vida ser melhor em todos os ramos, seja ele profissional, espiritual, social, relacional. O livro do Provérbios, ou livro dos Provérbios, tem dicas práticas sobre a vida conjugal, sobre a vida pessoal, sobre a língua e a comunicação, sobre os projetos e os planos para o futuro, sobre a preguiça, sobre o adultério, sobre a imoralidade, sobre a sabedoria, sobre o entendimento. Ou seja, eu convido você a mergulhar nas riquezas profundas do livro dos Provérbios e conhecer dicas práticas para vivermos bem e melhor. Por isso que a série de mensagens que estamos fazendo nesse jejum é sobreviver. Não é só sobreviver no sentido de uma sobrevivência, mas sobreviver no sentido de saber viver, de entender como a vida funciona e como responder ela da melhor maneira possível. Bom, para começar a nossa conversa, nós selecionamos hoje o texto de Provérbios capítulo 14, né, amor? Que diz sobre a atitude do homem prudente e a mulher sábia. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre qual seria a ideia ou a proposta dessa mulher sábia nesse texto de Provérbios 14. Esse texto é um texto muito rico. Nós falamos muito deles nos nossos encontros de mulheres, nos nossos retiros. Sempre que a gente está com a mulherada, a gente gosta de falar sobre esse versículo. Mas eu quero deixar uma breve meditação aqui a respeito disso. Um texto tão simples, mas tão rico para nós mulheres. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as suas próprias mãos a insensata pode derrubá-la. Provérbios 14:1, pode abrir aí a sua Bíblia, você que está aí na sua casa, sentadinho aí na sua sala, você que vai ver essa live depois, mas é um momento muito importante para nós, que nós possamos abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para nós, essa noite. Essa palavra, ela vai nos confrontar em alguns aspectos, em alguns ela vai falar, olha, como que é a sua casa? Você edifica? Você derruba? O que é uma edificação, queridos? O que é uma edificação para que nós possamos entender melhor esse texto? O que será que é a insensatez? O que é a sensatez de uma mulher?
Muitas das vezes nós lemos esses versículos e nós não entendemos o verdadeiro significado disso. Para uma mulher ser sábia, para ela edificar a sua vida, ela tem que ter um equilíbrio, ela tem que ter um princípio, ela tem que ter uma vertente, ela tem que começar com algo que norteia a vida de uma mulher, para que essa edificação dentro da sua casa possa trazer equilíbrio. Sensatez é equilíbrio, insensatez é um desequilíbrio. E isso muitas das vezes no nosso cotidiano acontece. Nós não quero trazer aqui uma demagogia, falar algo que nós muitas das vezes não vivemos, mas nós queremos falar aqui esta noite daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos desafios como mulher, nós temos os nossos princípios que muitas das vezes nós temos que desaprender de princípios errôneos e trazer o princípio da palavra de Deus no nosso coração. Para uma mulher edificar a sua casa, para trazer equilíbrio para a sua casa, eu não vejo maior princípio do que o princípio do temor do Senhor. A própria palavra nos diz isso. O princípio da sabedoria é o princípio do temor do Senhor. Nós temos que temer ao Senhor, temer as palavras do Senhor, trazer para nós essa vivência, essa palavra que nos confronta, que muitas das vezes nos acalenta nos dias difíceis, mas que traz esperança em dias tribulados, norteia as nossas vidas nos dias em que às vezes a gente está desequilibrado, muitas das vezes o nosso dia está tribulado e às vezes a gente acaba não edificando a nossa casa. Mas o meu desafio para você esta noite é: edifique a sua casa, traga a palavra do Senhor como uma vertente dentro da sua casa, traga a palavra do Senhor como algo que vai edificar a sua família. O que é a casa para você? Quem é que mora aí na sua casa? Quantas pessoas tem aí? Casa pode ser geração, pode ser filhos, pode ser seu enteado, pode ser seu marido, pode ser simplesmente você e sua filha sozinha. Nós vivemos um mundo diferente hoje, princípios diferentes, mas o maior princípio tem que ser o princípio do temor do Senhor dentro da nossa casa. E o que é interessante nesse texto aí, né, é que faz a referência entre a mulher sábia e a insensata, essas oposições nessas figuras. A sábia edifica, a insensata derruba. Exatamente. Todas nós queremos ter essa sensatez. Eu acredito que você que está aí do outro lado aí nos assistindo, você quer ter essa sensatez, você quer ser essa mulher sábia. Às vezes, no decorrer da nossa caminhada, a gente acaba não atingindo essa sabedoria que o Senhor nos dá. Mas o fato de nós querermos isso, o fato de nós decidirmos ter essa sabedoria no Senhor e não essa sabedoria nas coisas, nos princípios humanos, se nós quisermos, eu sempre falo isso, nós decidimos a nossa vida, querida, nós decidimos ser felizes dentro da nossa casa, nós decidimos edificar uma casa feliz, nós decidimos ter esse equilíbrio. Muitas das vezes nós não temos, nós deslizamos, mas o Espírito Santo é aquele que fala na sua vida: olha, está errado, tira o orgulho, peça perdão, traga o amor dentro da sua casa. Esses dias nós fizemos uma live num grupo pequeno, só tinha mulheres, e no final uma delas falou assim: olha, o Espírito Santo falou comigo, eu preciso ter esse equilíbrio que nós comentamos aqui esta noite, porque não consigo ter paciência com minha filha pequena, e nessa pandemia parece que as coisas afloram mais ainda, os sentimentos, né? O dia a dia, muitas das vezes da nossa vida, traz essa insensatez, mas nós queremos ser desafiadas essa noite, a trazer a sensatez do Senhor, a sabedoria do Senhor, dentro da nossa casa. Nós, mulheres, queremos essa sabedoria, essa sensatez, e vocês, homens? Os homens precisam ser prudentes, porque uma das características da masculinidade é o ímpeto, não é verdade?
é a facilidade de tomar decisões rápidas. Aliás, nós somos equipados com isso, desde os nossos ancestrais, que nós não temos muito tempo de reação, temos que responder rápido. Só que os tempos foram mudando, houve uma evolução da civilização, e hoje as nossas respostas precisam ser mais elaboradas e menos instintivas, porque o instinto trabalha em nós essa rapidez, essa velocidade, e é aí que nós tomamos as piores decisões no calor do momento. Por isso que o texto de Provérbios, capítulo 14, versículo 8, vai mostrar agora a figura do homem. Se ele começa dizendo da figura da mulher, que a mulher sábia edifica o seu lar, e que, como a Vanessa disse, essa sabedoria não se encontra nos livros de culinária, não se encontra nos livros da universidade, da academia, se encontra no temor do Senhor. Da mesma maneira, esse texto diz que a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Mais uma vez o contraste. Eu amo essas antíteses, eu amo essas figuras de linguagem, contrapondo uma ideia com a outra, fazendo esse jogo de ideias. E o texto faz esse jogo, dizendo que o homem prudente é aquele que discerne o seu caminho, aquele que compreende o seu caminho. A palavra discernimento tem a ver com avaliação, com análise, com entendimento, com compreensão e também com colocar à prova, comprovação. Discernir o caminho significa, eu quero colocar à prova se esse caminho é o correto. O homem prudente, antes de ele dar os passos, isso é interessante, Ivan, falar, porque assim, antes de a gente dar o primeiro passo, o homem prudente precisa pensar sobre o passo. Só que é aqui que está a relação da prudência e da sensatez. Veja que interessante, ele não só pensa antes de dar o passo, mas também ele continua pensando depois que deu o passo. Ou seja, ele continua avaliando se ele está no caminho correto, ele continua avaliando se ele está dando os passos em direção à vontade de Deus, está no centro do querer de Deus. Se você notar no versículo de número 12, lá de Provérbios 14, vai dizer assim, que há caminhos que ao homem parece direito, mas que no final são caminho de morte. Então essa avaliação durante o trajeto também é importante. Querido homem, não vale a pena apenas você notar o caminho que você vai entrar antes, analisar, pensar, imaginar, mas também pensar durante o processo, compreender como se dão os processos e avaliar se eles estão coerentes com a palavra de Deus. Você pensou em entrar naquele negócio? Aquilo era um bom negócio no momento? É um bom negócio agora? Porque pode ser que as coisas mudaram, ou pode ser que você entendeu o caminho errado, e pode ser que seja um bom momento para voltar atrás na decisão. O homem prudente, ele avalia antes, durante a sua caminhada, para chegar àquilo que Deus projetou para a sua vida. Tem muita gente que toma a decisão antes e continua caminhando sem fazer avaliações depois do que fez, ou das atitudes que tomou. É importante, muito bem, ser pensado muito bem antes de entrar no caminho, e continuar pensando durante o caminho. O homem prudente discerne o seu caminho. O que ele faz? Bom, na minha concepção, o homem prudente, para discernir o seu caminho, ele faz isso através da oração. Como você disse que a mulher recebe o temor através, da sua vida com Deus, da palavra de Deus, o homem discerne o seu caminho através da oração. Eu lembro aquela vez que nós estávamos pensando em relação à abertura de um negócio, ou assumir algum compromisso numa questão de um empreendimento, e nós oramos, pedimos a Deus, pedimos a paz de Deus, o caminho estava aberto, a porta estava aberta, e de repente em algum momento a gente sentiu que não era a situação exata, ideal para nós inaugurarmos alguma coisa ou fazermos um empreendimento. E a resposta veio algumas semanas depois com a pandemia, que se nós tivéssemos entrado naquilo que nós imaginávamos, teríamos realmente entrado num problema e num sofrimento que causamos sem ter discernimento. Então, esse é um testemunho de um bom discernimento, mas nós também já tomamos decisões equivocadas. É importante a gente falar também que isso é coerente quando é um casal. Sim. Quando a mulher tem essa sensatez e o homem também tem esse discernimento. Por isso que é importante, às vezes, quando a gente vai tomar alguma decisão, um negócio ou algo que a gente tem que fazer em conjunto, orar junto, pedir discernimento para o Senhor, a sensatez da mulher, o temor do Senhor, levar muito em consideração, eu acho que esse é o maior princípio, a palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor nos diz a respeito disso, marido? O que diz a palavra do Senhor a respeito disso, mulher? E aqui eu quero deixar uma reflexão. Às vezes a gente fala muito sobre submissão, da mulher
e as pessoas falam, nossa, a mulher tem que ser submissa ao marido, que mundo que você vive, né? Nós vivemos um outro mundo, né? Hoje nós temos o feminismo das mulheres, né? E tudo mais. Até me perguntaram isso a respeito, esses dias eu falei assim, num áudio eu não consigo responder. Mas o importante é que nós tenhamos juntos, essas decisões. Cumplicidade. Junto, cumplicidade, oração e temor do Senhor. Para que as coisas andem, né? Por isso eu queria agora que colocasse na sua tela a mensagem final, que é essa. Diante de tudo, a nossa conclusão é: a mulher sábia e o homem prudente protegem o seu lar contra a destruição. Eu tenho certeza que não há força maligna que possa contra uma casa que tem uma mulher sábia que busca o temor do Senhor, sabedoria na presença de Deus, e um homem que tenha discernimento para provar o seu caminho, para comprovar os seus passos, para identificar se os caminhos que ele está tomando são pelo ímpeto e pelo instinto, ou se são pelo seu desejo carnal, ou se são pela vontade de Deus. Vale a pena bem de pensar sobre isso, não é verdade? Que Deus possa abençoar seu coração e possa falar com você, seja você casado ou não, tenha você família ou não. Esses são princípios aplicáveis a todas as pessoas que têm famílias e que querem constituir famílias. Homem prudente, mulher sábia, protege a sua casa contra a destruição. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Nós vamos orar hoje pelos nossos casais, nós vamos orar pelos nossos enfermos. Eu queria convidar o Tanner para vir fazer essa oração conosco. Nós vamos colocar de joelhos nesse momento, se você puder fazer essa gentileza, e depois nós estaremos terminando com mais uma canção. Pudesse ajoelhar aqui conosco não, você não vai conseguir aqui, mas aí na sua casa, se você vai se ajoelhar conosco, para que possamos buscar a presença de Deus juntos, como família na fé. Nós vamos orar nesse momento. Pai, eu quero te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia. E muito obrigado, Pai, por essas palavras que vêm diretamente do seu trono, vêm diretamente do seu coração para conosco, Pai. Aqui nós temos o pastor e a Vanessa, Pai, representando os homens e as mulheres dessa comunidade, mas indo além, Pai, representando os homens e as mulheres dessa cidade, Pai. Que possamos ver, ó Pai, lares que um dia foram destruídos se reerguendo, ó Pai, novamente, Pai, com a sabedoria que o Senhor tem dado hoje para essas mulheres, Pai. Derrame, Pai, busca, Pai, derrame vontade de buscar ao Senhor, Pai, para essas mulheres, para que elas possam buscar o seu temor, para que elas possam te conhecer dia após dia, para perceberem, Pai, o que elas precisam fazer para edificar, para proteger a sua casa, Pai. Assim nós também pedimos pelos homens, Pai, que sejam homens prudentes, não mais meninos, mas homens, Pai, que saibam discernir o caminho, Pai, não mais meninos e meninas construindo e constituindo lares, Pai, mas homens e mulheres sábios e prudentes, Pai, na sua presença. A tua igreja, Pai, anseia por homens e mulheres sábias e prudentes, Pai. Nós já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, mas nós ainda te pedimos e te clamamos, Pai, produza mais sabedoria, produza mais prudência, leva, Pai, esse homem, leva essa mulher ao secreto, a um tempo de busca, a um tempo de intimidade, para que possam conhecer em Ti, Pai, para que possam ver, ó Pai, a maneira de criar os seus filhos, de discernir, ó Pai, a finança, Pai, os seus negócios, Pai, para que possa trazer bem-estar na casa, Pai, que eles possam, Deus, juntos buscarem a Tua face, buscarem conhecer o Senhor, Pai. Nós também clamamos agora pelos enfermos, Pai. Pai, são tantos, Pai, que precisam hoje do Seu toque, Pai, de cura espiritual, de cura física, Pai, Paizinho, cura emocional, Pai, nesses dias tão difíceis, Pai, esteja, Pai, trazendo conforto e consolo a cada familiar, a cada mãe que está com o seu filho enfermo, a cada pai que está com a sua esposa enferma, a cada filho que está enfermo, Pai. Também te peço pelos pais que agora estão, Pai, entregando a vida dos seus filhos, Pai, nas suas mãos. Traga cura, Pai, traga restauração, Pai, dessas pessoas, Pai, que estão sendo acometidos pelo Covid, Pai. Cessa, Pai, em nome de Jesus, Pai, cessa esse vírus, Pai. Nós confiamos que o Senhor já está cessando. O Senhor começou algo, o Senhor permitiu que algo pudesse ser feito para aprendermos, Pai, mas também confiamos que o Senhor tem o poder para cessar, Pai. Por isso cessa, Pai, e que toda a seta do inimigo, Pai, que vem tentando, Pai, abalar a nossa fé, com cada enfermidade, com cada pessoas enfermas, Pai, com cada situação que encontramos, que elas sejam derrubadas em nome do Seu Filho Jesus, Pai. Nós te clamamos, Deus, por esse momento, por essas pessoas enfermas, pelos homens e pelas mulheres dessa cidade e dessa igreja, em nome do Seu Filho Jesus, Pai. Amém. Amém.
E nós nos vemos amanhã às 19h30, não às 20, tá? Que amanhã é o horário normal da nossa celebração às 19h30. Convide o maior número de pessoas para poder participar, que estaremos falando da palavra do Senhor amanhã, louvando e adorando ao Senhor. Deus te abençoe, Deus te fortaleça e permaneça no seu compromisso de buscar ao Senhor nos 21 dias de jejum e oração. Vamos ouvir mais uma canção enquanto nós nos despedimos desse momento. Deus te abençoe. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Que Deus venha abençoar você, sua família, todos da sua casa. Tenha uma boa noite e até amanhã.